Olá, nós estamos chegando até você com mais uma célula online, onde nós estamos estudando sobre o tema Uma Igreja Família. E hoje nós vamos ver, sobre a nossa santidade. E você pode acessar, você pode interagir conosco, fazer as suas perguntas usando aí o chat, você pode pedir oração, contar sua experiência. Tudo isso é importante para nós, porque não é meramente o ensino em si, mas também a comunhão, a interação, né, que nós devemos ter uns com os outros, visto, né, que vocês não podem estar presentes na célula. Então, é importante que você fale conosco online. E eu estou aqui com o pastor Valdinei. Olá, pessoal. Não deixe de compartilhar conosco. Isso é muito, porque é isso que edifica a nossa fé, a nossa comunidade. Ok? Vamos junto nessa. Então, vamos começar lendo o texto em Romanos, capítulo 6, versículo 19. Falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas, assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Então, se o nosso corpo ele foi usado para o pecado, agora Paulo está nos instruindo para colocar o nosso corpo à disposição do Senhor para a sua justiça e santidade, né? E nós não vamos mais emprestar, ceder os membros do nosso corpo para o pecado, ou pelo menos nós vamos trabalhar isso de uma maneira muito séria e muito determinada. E todos nós, Deus pode lidar com as nossas áreas de fragilidade, assim, num estalar de dedo. Mas muitas vezes Ele não faz, eu creio que até na maioria das vezes. Algumas áreas nós vemos que nós já mudamos, que nós já fomos libertos, que nós já não praticamos mais aquelas coisas. Mas ainda há outras áreas que nós ainda não vencemos completamente, né? Agora, por que o nosso espírito foi recriado por completo, né? E ali nós temos a santidade de Deus, a sua natureza, mas a nossa personalidade não foi recriada, né? Ela não foi refeita, ela não se tornou santa totalmente. E Deus tem os seus mistérios, né? Eu creio que quando a gente chegar lá na eternidade, Ele vai nos contar o porquê. Mas esta área da personalidade, da alma, como nós chamamos, sofre um processo de restauração. Então, leva tempo, leva a nossa vida inteira, e nós precisamos estar vigiando para não ter recaídas, né? Porque senão tem que retomar tudo novamente, né? Então, Deus quer fazer isso através de um processo de transformação, de cura, de libertação na área da nossa personalidade. É né? como se fosse duas pessoas num só corpo, né? É uma batalha, né? Mas eu vejo assim, o homem espiritual e o homem carnal. E essa guerra pelo altar, Duas né? naturezas. Duas a naturezas. natureza de Deus, que está em nosso espírito recriado, e ainda a natureza do pecado, a natureza, né, que veio de Adão, a nossa natureza aí carnal, entendeu? E são opostos e contrários, e estão dentro de nós.
até a gente partir, aí depois acaba esse lá problema. no céu não vai ter esse problema, né? Mas enquanto nós estivermos aqui, nós vamos estar sempre trabalhando esta área aí da outra natureza, né? Trazendo em rédea curta. Mas você mesmo usou a expressão de forma determinada, né? Ou seja, em todo o processo a nossa decisão está presente, né? Sim. Nós não somos um robô que Deus manipula. Não é aqui isso. Deus deixou a nossa vontade aqui operando junto com a dele. Okay? Então não importa se a ação de Deus em sua vida acontece no início, meio ou fim. O processo é fundamental. Então, é necessário que nós tenhamos um aprendizado, né? Tudo começa com o conhecimento, né? Com a descoberta, né? Com o autoconhecimento também. Então, nós estamos aqui motivando, né? Cada um de vocês a adquirirem esse conhecimento e para que vocês possam saber, né, sobre esses problemas da alma, da personalidade, é preciso aprendizado. Okay? Sabe, o Espírito Santo sempre me disse o seguinte, Deus sabe de todas as coisas, né? Ele sabe, Ele conhece a minha estrutura nos mínimos detalhes, mas eu não conheço. O aprendizado é necessário por isso, é para mim. E quanto mais eu me rendo, mais rápido o processo. Sim. Então, assim. veja, não é aquela questão de dizer, eu nasci assim. Não, isso é um vou discurso assim. Atrapalhado. Pau que nasce torto, morre torto. Não, não é assim, isso não é verdade. Isso não é determinismo, né? Então, veja, nós temos que nos submeter ao aprendizado, né? Nós temos que aprender para nos conhecer. Porque eu acho que a verdadeira mudança, ela vem quando você descobre o problema. Não adianta o outro apontar o seu problema. A descoberta precisa ser sua. De certa maneira envolve o rema, ou seja, uma revelação espiritual que entranhou no meu coração. Porque só intelectualmente, eu acho que o processo vai ficar incompleto. Então, quando nós não aprendemos, não reconhecemos as nossas áreas de fragilidade, nós não trabalhamos nelas. E aí cometemos os mesmos erros, as reincidências são constantes. Isso. Reincidências, é isso. E então nós precisamos aí, né, que realmente descobrir, a ficha cair, para que a gente possa buscar em Deus, no Espírito Santo, a capacitação para vencer estas áreas de fragilidade. Aliás, nós não produzimos santidade, mas esta santidade está em nós pela pessoa do Espírito Santo que vem habitar em nosso espírito que foi recriado a partir da nossa fé no sacrifício substituto do Senhor Jesus Cristo por nós. Esse é o pulo do gato, viu? É aí que está a chave da vitória. Então nós temos que estar focados nisso, né? E Romanos 12:2 afirma: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então veja, Paulo aqui diz, não se amoldem. O que é amoldar? É tomar a forma de, ou passar a ter a forma de. Então, ele diz para nós não tomarmos a forma do mundo. Quando ele diz mundo, o que ele está dizendo? Os valores
que o mundo dita, que a sociedade dita, o que a sociedade diz que é certo, o que a sociedade diz que é errado. Muitas vezes isso está contrário totalmente à palavra de Deus, aquilo que Deus diz, entende? Então, nós temos que transformar a nossa mente, né, com a palavra de Deus. E a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela vai estar de acordo com a sua perfeita, boa e agradável vontade. É uma guerra de cultura, né, pastor? É cultura. A cultura do mundo e a cultura do céu, é o homem natural e o homem espiritual, é sempre assim o confronto na nossa vida. Quem tem que vencer no conflito é o espiritual. É o espiritual, sempre. Não o natural, não o carnal, né? Exatamente. Fique com Deus. Sempre escolha o lado espiritual, o lado de Deus, e você estará certo. Como iniciarmos este processo? Primeiro, identifique, admita e abandone maus hábitos, vícios e compulsões. Então, primeira coisa, identifique essas fragilidades. Admita. Também. Não jogue a culpa nos outros. Admita e abandone. Ação, né? Ato. Tem como eliminar esse processo? Vontade. Não tem como. O livre-arbítrio, né, do ser humano. A gente sempre conversa, pastor, a respeito da libertação, né? Porque libertação não é um passe de mágica. Mesmo que você não passe de mágica, mesmo você que seja liberto de forças demoníacas, depois vêm as tentações, e aí você vai ter que exercer sua vontade. E como é que você vai fazer? Então, tem que exercitar a vontade, tem que ter uma vontade ativa e não passiva. Mente ativa e não passiva. Tudo tem que ser ativo em nós, né? Efésios 4, 22 a 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Resumindo, fala de dois homens aqui, dois seres, a seu respeito, a meu respeito. É aquilo que nós falamos, espírito, carne, novo homem, velho homem, tá? Velho homem, carne, novo homem, recriado em Cristo Jesus, o nosso espírito recriado, que é o nosso ser verdadeiro. Então, saiba que há um ser espiritual dentro de você que foi recriado por Deus mesmo. E esse é perfeito. Ele tem a natureza de Deus. Ele detesta, abomina pecar. Ele só quer Deus. Ele se alegra com as coisas de Deus. O outro, o velho homem, a carne, não quer saber de Deus. Detesta as coisas de Deus. Veja, é fácil reconhecer. Né? Quando você diz, eu vou ler a Bíblia, um vai amar, o outro vai detestar. E haverá uma luta. Quem deve vencer? Sempre o homem espiritual. Sempre o lado espiritual. Essa vitória é um processo de desbloquear o meu novo homem. Sim. Porque o velho bloqueia. Então você tem que desbloquear para que o novo apareça. Deixa o novo fluir, influenciar os seus pensamentos, as suas emoções, tudo. A sua vontade. E até os milagres, hein? Aí tudo vai acontecer. Okay?
Exatamente. Então, veja, nós temos que identificar quem quer tomar o controle. Quem quer o altar, né? Entendeu? É isso aí. Dentro de você há uma guerra por esse altar, né? Ou aquele psiquiatra, ele diz, né? Esqueci o nome dele. Hã? O Cury? Cury, isso, Augusto Cury. Então, tem lá o palco da sua vida, quem vai entrar em cena? Sim. Né? Quem vai ser o ator principal? O seu eu carnal ou o seu ser espiritual? Se o ser espiritual estiver comandando a sua vida, você só agradará a Deus. Mas se o velho homem, a carne, tomar o controle, só desagrada a Deus. É bem simples, né? Não vejo complicação. Então, atualmente, né, nós temos aí identificado áreas que precisam de recuperação, de cura, né? Veja, você não vai perder a sua personalidade. Deus não tirou a sua personalidade. Você é dotado de uma mente, né, que pensa, que raciocina, que planeja. Você também tem as suas emoções. Deus não tirou isso. Mas existem emoções boas e emoções ruins. Você também tem uma vontade. E existe a passividade da vontade ou a vontade ativa, ou aquela que se inclina para o que é errado. Então, nós precisamos trazer aí uma recuperação, uma restauração, uma transformação, uma metamorfose, né, nessa área. É sempre assim, né? E aí nós temos a compulsão, a sexualidade, a codependência, a ira, a baixa autoestima, a dependência química, a procrastinação, a ansiedade, a rejeição, a religiosidade, o luto, perdas, né? Pânico, medo, depressão, todos os problemas emocionais, tá? Entram aí na área da alma. O interessante é que o nosso autor aqui, ele faz esse comentário que eu achei interessante. Sempre que eu tenho um problema, eu tenho dificuldade de falar dele. Sim. Né? Esse bloqueio se manifesta você falar do seu problema, você altera suas emoções, o palavreado, enfim, você vai arrumar uma máscara ou você foge, né? Disso. Então, são reações típicas de que aquele problema ainda continua cutucando, machucando. Né? Incomodando. Exatamente. Então, nós viemos, né, de um contexto aí dentro da igreja evangélica brasileira muito marcado pela religiosidade. E a religiosidade é aquela coisa, usar máscaras. Tá? Pensando na opinião do outro. Sempre pensando o que o outro vai pensar de mim. A então, minha reputação, né? Pôr um sorriso aqui, um tom de voz, né, mais assim, entendeu? Então, isso, vamos dizer, né, para enganar, para passar uma imagem que não corresponde à realidade. Então, nós precisamos ser sinceros, nos abrir, enfrentar esses problemas de frente mesmo, né, com uma abordagem através do conhecimento, com seriedade, com equilíbrio, num ambiente seguro. Tá? Isso é importante. É isso que nós precisamos levar em conta na hora de buscarmos aí o tratamento, né, a cura para esses problemas. E isso diferencia uma igreja local de outra, né? Esse ambiente propício, seguro, de aceitação, onde de honra, né? Nós reconhecemos que dentro da igreja existem pessoas com problemas. Sempre.
Sempre existe, sempre vai existir, porque pessoas estarão chegando, e elas chegam como chegam. Elas chegam sobrecarregadas, elas chegam aflitas, elas chegam aí quebradas, né? Pelas experiências vividas, pelos traumas sofridos. Então, elas precisam chegar à igreja local e encontrar um ambiente seguro para que as suas feridas sejam tratadas, sejam curadas. Aí quem vai curar é o Senhor. Segundo, confie que Jesus pode te transformar, restaurar e curar. Mateus 11, 28 a 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus faz o convite: venham a mim. Isso. Venha até Jesus. Busque o Senhor Jesus. Venha para a salvação que Ele tem para você, porque dentro dessa salvação existe não só a cura física, mas também a cura emocional, né? E se você estiver cansado, se você estiver sobrecarregado, né, carregando aí um fardo pesado, você quer alívio? Venha Jesus. O poder dele, sobrenatural, que a sua cura vai acontecer. Amém. Amém. Aí nós temos Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Então, a palavra-chave aqui é confie. Confiar, crer, igual a descansar no Senhor. Ter aquela certeza que Ele te ama, que Ele cuida de você. Não perder isso de vista jamais. Ok? E Marcos 9, 23, 24. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Um pai com um filho numa situação terrível, e ele vem para Jesus e pede, né? Pergunta se Jesus pode curá-lo, Jesus pode libertá-lo. E aí Jesus disse para ele, se você crê, tudo é possível. É isso que Jesus requer de nós. Fé nele, nas suas palavras, nas suas promessas, ok? E aí o pai reconheceu, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Foi sincero, Foi isso. sincero e Deus Jesus não curou despreza o menino, isso. né? O É menino verdade. foi liberto. A maioria das pessoas vive, né, com a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim. Uma tragédia, hein? Que tragédia, né? Meu Deus, sai fora com esse negócio. Tragédia grega. A psicanálise chama de 3 eus. Eu que sou, o eu que os outros pensam que eu sou, e o eu que eu realmente sou. Então, nós, contudo, acreditamos de uma forma diferente, né? Primeiro, o eu que outros pensam que sou, e o eu em que eu me tornei. Me tornei, presta atenção nisso. Me tornei. Não tem que ser para o resto da vida, né? E o eu em que eu posso me tornar nas mãos de Deus. Olha a esperança, né? Então, veja,
podemos nos encontrar, né, numa etapa da vida, numa estação da vida, em que reconhecemos, né, que houve algo errado conosco na nossa infância, na nossa adolescência, na juventude, na idade madura, não importa em que fase da vida. E que isso trouxe, né, uma ferida. E essa ferida mudou o seu comportamento daquilo que deveria ser. Então, quando você reconhece isso, e aí você vai trazer toda essa sua história diante de Jesus. E vai entregar nas mãos dele tudo isso. E ele mesmo vai tocar com seu poder, com a sua graça e restaurar sua vida, suas emoções, onde for necessário. Ele é poderoso para fazer isso, né? Então, quem Deus quer que você seja? Deus quer o melhor para você. Deus quer que você seja filho, filha amada, amado dele. Ok? Tenha a natureza dele, expresse a natureza dele. Ok? Isso é possível pela presença do Espírito Santo dentro de nós. Terceiro, inicie e conclua todo o circuito vida. Romanos 15, versículo 4. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. A esperança, tá? A esperança. Não importa como você se encontra hoje, agora, há esperança para você. E essa esperança está em Jesus. Amém. Se ele entrar na sua vida, seu espírito instantaneamente será recriado. O Espírito Santo virá habitar no seu espírito recriado. E a sua alma vai ser transformada de um degrau a outro degrau e a outro degrau. Ok? Amém. E você vai experimentar a verdadeira alegria, a verdadeira paz, a verdadeira felicidade de ser uma pessoa restaurada em Cristo Jesus. Aqui na nossa igreja, nós dispomos de cursos, de programas, de treinamentos, né? De retiros, que com certeza vão abençoar você nesse processo aí de transformação, de santificação. Então, são ferramentas que nós usamos para fazer isso. E a principal delas é o programa 30 semanas, onde por 30 semanas você vai receber conhecimento para se poder conhecer, para descobrir, né, essas áreas que precisam ser restauradas. E você vai trabalhar junto com o Espírito Santo, num grupo onde todos estarão buscando a mesma coisa. Isso. Então, esse é o programa. E o objetivo desse programa é restaurar seus relacionamentos, né? Primeiro, com Deus, com você mesmo e com o próximo. Ok? Porque quando há ferida na alma, nós temos dificuldade para nos relacionar com Deus, conosco mesmo e com as pessoas. Em 3 vertentes importantes. Três. Porque nós vivemos sempre Isso. nos relacionando, né? O tempo todo.
E tudo isso é porque precisamos superar traumas, vícios, maus hábitos, né? E aqui o autor traz uma comparação com uma árvore. Né? Pense numa árvore, veja uma árvore aí, desde, né, a raiz, caule, né, e a copa. Então pense, né? A primeira coisa é a orfandade. Isso é o maior problema, né, do ser humano, orfandade. Isso já é a raiz. Pense na raiz, veja lá, a raiz, tá? Toda a raiz. A orfandade é quando nós não temos consciência de que somos filhos de Deus. Esse é o ponto. Então, nós precisamos descobrir a nossa filiação em Deus, porque Deus é o Pai perfeito. É o Pai que supre todas as nossas carências. É o Pai que ama todo o tempo. É o Pai que nunca erra conosco. Muitas vezes, porque o nosso pai biológico, né, falha, nós transferimos, né, esse gelo com o pai biológico para Deus Pai também. E somente Deus Pai pode derramar amor no nosso coração. Então veja, como se nós, né, nós temos um tanque dentro de nós, vamos dizer, um tanque de combustível, comparando, né, com o tanque de combustível. E esse tanque precisa estar cheio do amor de Deus, o amor que vem de Deus. Esse amor que vem de Deus é que nos empodera para nós amarmos a Deus, a nós mesmos e as pessoas. Tem que estar conectado. Se não tiver essa, né, a raiz recebendo, né, esse amor, toda essa capacitação para transmitir ao tronco e chegar aos galhos e às folhas. E produzir sombra e fruto para os outros. Então, vamos dizer que o tronco seria o tronco, a rejeição. Então, a rejeição é outro grande problema, né? E nós somos rejeitados intraútero, pós-parto, na primeira infância, na puberdade, na adolescência, na idade adulta. Em todas as fases da nossa vida nós podemos receber rejeição. E se essa ferida da rejeição não foi sarada, ela vai travar. Trava tudo, não passa nada ali por aquele tronco, ok? A pessoa não se sente amada, não consegue amar, porque ela foi rejeitada. Isso precisa ser curado, né? É os bloqueadores que nós temos que eliminar. Eliminar. E aí, quando isso acontece, então os galhos, né? Pense aí nos galhos dessa copa, dessa árvore. Aí vai procurar compensação. Porque está faltando, né, o senso de paternidade, está faltando, né, a aceitação, o amor do pai. Aí começa a compensar. E vai compensar de muitas formas, né? Aí começa codependência, religiosidade, desvios da sexualidade, vícios, enfim, uma série de problemas para poder compensar aquela falta. E desses galhos maiores saem galhos menores. Tá? E aí, então, surgem outros, né, outras formas, que seria aí de compensação, que seria compulsão, ira, perfeccionismo, procrastinação, entre outros. Tá? É uma copa grande essa aí, se deixar.
o mal vai, né, se Vai se alastrando, ok? Tomando novas E formas. vai contaminando o que está em volta. Sim. Né? Então, cada uma dessas compensações é como uma válvula de escape, né? Porque ali está uma pressão, ali está uma tensão. Então, vai explodir por algum lugar. E tudo isso por conta aí desses bloqueadores, né? Que impedem a paternidade de Deus de fluir na nossa vida, né? Então, a primeira coisa, você vindo a Cristo, tem que resolver essa questão da paternidade. Né? Aqueles que não têm problema nessa área, se relacionam muito bem, né? com Deus, consigo mesmo, com as pessoas, mas há muita gente ferida. E eu não posso trocar o relacionamento. Né? O relacionamento com meu pai é em primeiro lugar. Né? Se eu colocar o relacionamento com os outros e deixar o pai de fora, esse negócio não vai funcionar. Né? Então, tem que começar pelo começo, não tem outra opção. Então, muitos foram abusados, né, quando crianças, traumas, aí as escolhas erradas que nós fizemos, as escolhas erradas de outras pessoas que recaíram sobre nós também. Então, essa ferramenta aí do programa 30 Semanas é justamente para tratar esta área emocional, ok? E isso vai ajudar você a deslanchar em outras áreas, em todas as outras áreas da sua vida. Então, o Espírito Santo é quem vai atuar aí junto com você, né? Nós precisamos viver como filhos amados, aceitos por Deus Pai. Esse é o ponto fundamental para que os outros problemas aí que estão na ramagem, do tronco para cima, seja totalmente resolvido, tá? E aí o que nós vamos, né, frutificar, e a árvore vai, né, estar carregada do fruto do Espírito, sabe quais os aspectos? Pense aí numa laranja com os seus gomos, ok? Então, um gomo é o amor, o outro é a paz, o outro é a alegria, o outro é a paciência, o outro é a amabilidade, o outro é a bondade, o outro é a fidelidade, o outro é a mansidão e o outro é o domínio próprio. Está lá em Gálatas 5, 22 e 23. Concluindo, o livro O Segredo da Vida Abundante, de Stormy Omartian, diz: desde muito cedo somos apresentados a figuras, né, imponentes e imbatíveis, os super-heróis. E mesmo sem dar conta, muitas pessoas desejam ou fingem ser uma espécie, né, de super-homem ou de mulher maravilha, com força e recursos aí suficientes para vencer os problemas, né, da vida. E isso acontece, né, geralmente, diz ela, com as questões de ordem emocional. Ah, eu resolvo isso. Não, isso não é problema. Síndrome do pânico? Não, eu dou um jeito nisso. Não, depressão, deixa comigo, eu resolvo isso. E então essas pessoas não deixam, né, transparecer esse lado vulnerável delas, né? E carregam aí esses traumas, essas dores emocionais, os medos, as insatisfações, sentimento de inutilidade, enfim. E muitos desses problemas aí até foram causados por outras pessoas, né? Na vida dessa pessoa. E aí pode ter sido os pais, né? Já começam as feridas lá na primeira infância, vindo através dos pais biológicos. Depois, os professores na escola, os amiguinhos, o cônjuge também.
e assim por diante. Então, isso torna a pessoa insegura, né? Nos relacionamentos e às vezes pode partir para atitudes autodestrutivas, né? Mas temos uma boa notícia para você. Tudo isso tem cura. Amém. Há solução para o teu problema. Chega de prisão, Há né? solução para o meu problema. Todos nós. Amém? Amém. Você crê? Você toma essa palavra aí em fé? Faça isso, porque é Deus quem está afirmando. Então, você, para refletir aí, para dentro de você, não de uma forma doentia, de uma forma saudável, né? Procurando, por que eu reajo assim? Por que eu estou pensando isso? Por que eu estou sentindo isso? Onde isso começou? Entende? Vai fazendo uma investigação pessoal. E você pode orar pedindo ajuda a Deus, né? Para sair dessa situação, para realmente galgar, transpor esse obstáculo na sua vida. Não desista jamais. E dedique um tempo, né? Para descobrir o real motivo da sua existência aqui na Terra. Por que Deus te criou? Para que Deus criou você e pôs para viver esta única existência terrena? O que Ele espera de você? Percebe? Mas para que você seja, né, pleno naquilo que Deus quer que você faça, você precisa ser curado, curada. Precisa entrar nesse processo de restauração da sua alma, ok? E assim você vai poder viver aqui, expressar a sua melhor versão, aquela que Deus já projetou para você. Amém. E olha, se a gente tiver uma boa mentoria no processo, a gente ganha um tempo. Porque eu fico pensando na minha mentores, vida, né? É verdade. Fui descobrir coisas com 50, 60 anos. Eu poderia ter isso aí poderia ter acontecido na minha vida aos 20, 15, 30 aos anos. 10, né? Ou nascido num lar onde tudo isso já era vivenciado. Não precisamos jogar a nossa vida Mas fora. não é porque não aconteceu que nós vamos desistir de nós mesmos, tá bom? Aqui. E não importa a idade em que você está. Você está vivo? Está respirando? Dá tempo. Dá tempo. Sempre não desista. Tempo, né? Sempre há uma outra chance. Sempre Deus está nos dando uma outra chance. Todo pai é assim. Imagine o pai perfeito. Ele ama você e quer te transformar.